Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a meditar comigo no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 22. Onde está escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber, Deus a qual vivifica os mortos e o chama as coisas que não são como se já fosse, a qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Senhor meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Pai amado, mais uma vez, entrando, Deus, em Tua presença, para ministrar, Senhor, Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, uma porção, uma graça, um revestimento, Pai, para trazer uma mensagem acerca da doutrina da justificação. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, a mensagem que eu vos trago hoje, neste pedacinho do maná do céu, estarei tentando trazer algo sobre a justificação pela fé, conforme a carta aos Romanos, que iniciou lá no capítulo 3, e agora nós estamos já no capítulo 4. E esse texto de hoje contém uma das mais contundentes defesas do apóstolo Paulo em favor da justificação pela fé, independente das obras. Para uma melhor compreensão, amados, tentaremos explicar passo a passo acerca da própria argumentação do apóstolo. Tentaremos trazer, provavelmente, esta mensagem passo a passo, pois ele contém três partes: a justificação que foi manifestada, a justificação contestada e a própria justificação exemplificada, a qual chamamos a chamada de Abrão, o grande patriarca de Israel. Este, amado, será a base da argumentação do apóstolo Paulo para provar a doutrina da justificação. Pois o apóstolo quer provar que somente pela fé. O argumento do apóstolo é que todas as bênçãos de Deus e todas as suas promessas são fruto da sua graça para conosco. O apóstolo nos mostrou no capítulo 3 que um culpado foi inocentado, a qual eu vos disse na mensagem anterior. Lemos agora, diz ele, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei, a do profeta. Paulo nos mostra como o Senhor Deus revelou para
revelou para cada um de nós, revelou para alcançar o povo gentios, o povo judeus. O gentio estava debaixo da ira de Deus, da qual nós falamos que do céu se manifesta a ira de Deus contra todos os homens maus. Mas não somente o judeu, somente o gentio, mas os judeus também. Os judeus também estavam debaixo da ira de Deus. Judeus, gentio, toda a humanidade havia falhado porque falharam em conhecê-lo como Deus. Os judeus estavam também debaixo da ira divina, porque não conseguia guardar a palavra do Senhor. Aqui nós vemos, amado, que o apóstolo usa um vocábulo onde ele diz que manifestou aqui mostrando a manifestação da graça, ou algo que foi conhecido, que se fez conhecido, o que estava escondido, o que era desconhecido, agora Deus mostra, mediante a sua bondade. Deus, na sua grande misericórdia, Ele manifestou, Ele trouxe algo que estava escondido para nós, na pessoa de Jesus Cristo. Ele próprio se manifesta, Ele próprio se revela através do seu Filho amado. Homem nenhum tinha acesso à presença de Deus. Mas agora Deus manifestou a sua misericórdia por meio de Cristo. Jesus Cristo tornou conhecido o grande amor de Deus para com os pecadores. Encontramos aqui o apóstolo Paulo recorrendo a uma figura extraída do mundo jurídico para esclarecer o seu pensamento, para mostrar o termo da justiça de Deus. Ele traduz a palavra grega que significa dikaiose, é muito comum no contexto de um tribunal, a imagem de alguém que é inocentado por um juiz, mesmo sendo culpado de seus atos. Pois todos nós éramos culpados, a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Mas Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo, manifestou seu amor, manifestou a sua bondade, a sua misericórdia para conosco. Então, podemos concluir que todos, amados, todos, sem exceção, éramos culpados, que Deus quis nos justificar e perdoar, mesmo sabendo que nós não merecíamos. Aqui o apóstolo, no capítulo 3, ele mostra que o prisioneiro é libertado. Em Romanos 3, 24, Paulo usa o verbo grego que é conhecido dentro do mundo teológico como apolitrose, para se referir à redenção efetuada por Jesus Cristo. Essa palavra, conforme define do próprio livro da língua grega, tem o sentido da redenção, de resgate ou libertação. No contexto neotestamentário, tem o sentido de liberar mediante o preço de um resgate. No mundo antigo, no Antigo Testamento ou no mundo anterior a Cristo, um escravo podia ser resgatado mediante o pagamento de um preço. E é exatamente isso que Deus fez. Ele enviou Jesus Cristo para resgatar o homem que estava preso em seus delitos, em seus pecados. Isso nós vemos no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Tanto judeus como gentios deveriam se conscientizar dessa realidade. Ninguém pode se autoliberar ou autolibertar-se. Todos éramos
pela corda dos nossos próprios pecados. Todos nós éramos passíveis à condenação eterna. Todos nós, amados, estávamos alienados de Deus. Havia uma expectativa horrível para cada um de nós. Mas Deus, Ele nos libertou através de um inocente que não tinha culpa nenhuma ter sido condenado por nós. Seu sistema judicial foi útil para elucidar o pensamento do apóstolo. Da mesma forma, a figura extraída do sistema de sacrifício levítico também o auxiliou. Isso pode ser visto no texto a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. De quem o apóstolo está falando? Que propiciação é essa? Que sangue é essa? É como se fosse o próprio sangue de Deus que estava sendo derramado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo era como se fosse o próprio sangue de Deus sendo espargido sobre cada um de nós. É isso que o apóstolo está mostrando. Por meio do sacrifício expiatório de Cristo, Ele foi a propiciação. Ele foi a graça, a benevolência que Deus teve, a paciência para com aqueles que haviam cometido pecado contra Ele. A palavra propiciação, que está relacionada ao termo propiciatório, é uma terminologia muito utilizada no Antigo Testamento para se referir aos sacrifícios pelos pecados no sistema levítico ou no Antigo Testamento. Quando alguém pecava, tornava-se culpado de algo. Então o sacerdote pegava um animal inocente, e esse animal inocente era sacrificado para que a culpa fosse expiado. O sacerdote colocava sua mão sobre a cabeça do animal e ele pronunciava que estava transferindo toda a culpa, todo o pecado cometido por aquele que estava oferecendo o sacrifício, o animal, a Deus. Ele estava transferindo toda a culpa sobre o sangue daquele animal. Mas aquele animal sacrificado, as gorduras queimadas sobre o altar, ele só aplacava a ira de Deus, mas ele não tinha o poder de perdoar o pecado. Ele não tinha o poder de apagar o pecado. Ele não tinha o poder de anular o pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele cujo transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Então o Senhor Jesus cobriu, além de Ele perdoar os nossos pecados, Ele cobriu, além de perdoar as nossas transgressões, Ele cobriu o nosso pecado com o seu sangue. É como se nós nunca tivéssemos pecado. No Antigo Testamento era sacrificado um animal para que a culpa fosse expiada, mas não havia como ser anulado aquela culpa, aquele pecado. Agora Paulo mostra que tanto gentios como judeus não podem chegar a Deus pelo seu esforço, pelas suas obras, mas a única, exclusivamente pelo sangue de Jesus Cristo, o inocente Cordeiro de Deus que foi sacrificado por cada um de nós. Aqui o apóstolo Paulo traz-nos essa doutrina da justificação, que também foi contestada através do próprio patriarca. A justificação se opõe à salvação. Não, amados, a justificação é a graça, a benevolência de Deus. Paulo, o apóstolo, desejava
que seu ensino não fosse mal interpretado. Então, recorrendo ao método de perguntar, de interrogar, ele começou, então, adiantando em responder as perguntas, as contestações que seus interlocutores, os seus ouvintes poderiam fazer. Ele diz: onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Da obra? Ele responde: não, mas pela lei da fé. Romanos 3, 27. A lei dizia, faça, e os judeus devotos estavam convictos de que Deus o justificaria pelo aquilo que ele fazia. No entanto, a graça que o próprio apóstolo Paulo ensinava dizia: não faça, mas aceite o que Jesus já fez. O que o apóstolo Paulo estava ensinando não era você fazer um sacrifício, não era você sacrificar o animal, não. Ele estava ensinando agora: vocês devem aceitar aquilo que já foi feito. O pecado de vocês já foram colocados sobre o Filho de Deus. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. É isso que o apóstolo estava mostrando. Ele estava dizendo agora: você não precisa fazer mais nada. Você precisa aceitar. Aceita, diz ele, aceita somente aquilo que Jesus já fez. O que seria feito então do orgulho do povo judeu, do orgulho judaico, que se vangloriava em ser um povo eleito de Deus, que se vangloriava das obras, das boas obras que praticava. Nós vemos a oração feita por aquele que Jesus ilustrou dizendo que o fariseu batia no peito e dizia: te dou graça, Senhor, por não ser semelhante a este. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu ajudo os pobres. Então ele estava se vangloriando da sua própria obra. Mas Jesus mostrou que é diferente a misericórdia de Deus. Portanto, a obra não levaria o ser humano à presença de Deus. Não levaria Deus isso em conta. Nessa nova doutrina do próprio apóstolo Paulo, mostra, nas palavras do apóstolo, não é bem fácil imaginar que para um judeu devoto, guardador da lei e praticante da boa obra, que o ensino da justificação pela fé somente era difícil de digerir, de aceitar. Não é fácil abrirmos mãos, amados, do nosso orgulho e deixarmos de nos vangloriar pelos nossos efeitos, por aquilo que fazemos. Existe muito cristão hoje que continua dessa maneira. Eles dizem: eu fiz, eu coloquei a mão, eu orei, eu expulsei. Eles esqueceram que estão exercendo a autoridade que Jesus lhe concedeu, que os dons que está atuando em sua vida não é dele, é do Espírito Santo. Então ele nada fez, ele foi somente instrumento na mão do Espírito Santo. Amado, não é fácil abrirmos mão, portanto, do nosso orgulho. Não é fácil, pois nós somos cheios de falhas, somos cheios de preconceito. A doutrina da justificação pela fé diz que não há mérito humano quando a graça de Deus se manifesta. Concluindo, o próprio apóstolo Paulo, que o homem é justificado pela fé sem a obra, diz ele. A justificação se opõe ao orgulho nacionalista. A segunda indagação que Paulo procura responder é a seguinte: porventura Deus somente dos judeus? Ele responde: e não é também dos gentios? Ele interroga.
Também do gentio, ele responde, certamente. Romanos 3, 29. Esse é um outro ponto que mostra como a crença do judaísmo e do primeiro século estava errado. E eles acreditavam que somente judeus era o povo de Deus. Ele acreditava na doutrina da justificação por meio da obra. Agora o apóstolo traz a doutrina da justificação pela fé, fé que revela que Deus não é somente dos judeus, que se achava que tinha o privilégio, que era o único povo de Deus, que era um povo cheio de legalismo em relação à escritura, o tarô, mas dos gentios também. Agora Paulo mostra que Deus é dos gentios também, que Deus não é uma divindade nacionalista, mas Ele é Deus de toda a terra. Não há dúvida de que o apóstolo Paulo tinha em mente aquilo que muitas vezes o judaísmo argumentou sobre esse assunto. Se o Senhor nosso Deus é o único Senhor, se Deus é o único Deus, como de fato afirma que, no caso, que Ele é Deus do gentio também. Não podemos cair no erro de achar que Deus é a nossa propriedade exclusiva. Não. Deus, Ele é Deus do universo. Ele é Criador do universo. Ele é Deus tanto dos judeus quanto dos gentios e de todos aqueles que crêem, de todos aqueles que ouvem a sua voz, de todos aqueles que aceitam a sua mensagem. Deus não é somente do povo evangélico, Deus não é somente daqueles que dizem ser evangélico. Deus é de todos aqueles que ouvem a sua voz, que aceitam a sua voz. Deus está pronto a salvar e a perdoar a toda a humanidade. Aqui nós vemos, amado, que a justificação se opõe aqueles que acham que Deus é um Deus somente de uma nação. As pessoas acreditavam que Deus era somente Deus do povo de Israel, mas Paulo mostra que Ele é Deus do universo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele pergunta. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, diz ele. Romanos 3:31. Essa é a última pergunta a ser respondida por apóstolo Paulo dentro desse estudo. Os judeus legalistas defendiam a observância dos preceitos da lei e acusavam Paulo de ser alguém que estava pregando uma doutrina diferente. Isto é ensinar que a lei tem mais, eles acreditavam ter mais sentido, mas Paulo estaria ensinando que a justificação pela fé tornar a lei desprezível. A resposta de Paulo, ele diz que a lei é boa, ela não é desprezível. Que ele diz que não. O problema não era uma lei que tinha a função de servir de condutores até Cristo, mas como os homens que se mostraram incapazes de cumpri-la, nem judeus, nem tampouco gentios, algum foi capaz de cumprir a lei. Somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, cumpriu em nosso lugar. Qualquer tentativa de cumprir a lei hoje anula a doutrina da fé. Qualquer tentativa de querer seguir a lei, ele anula a doutrina da fé. Portanto, devemos, amados irmãos, seguir a doutrina da fé, pois de fé em fé o justo viverá da fé. Vemos que o apóstolo traz-nos aqui uma referência acerca de Abrão. No capítulo 4, ele diz, na aliança de Deus, Deus prometeu fazer dos descendentes de Abrão uma grande nação.
Ele também prometeu ao patriarca que lhe daria como herança uma terra e faria do seu servo uma bênção para todos os povos. Fazendo referência a essa promessa divina, o apóstolo Paulo argumenta que a justificação não poderia ocorrer da obediência da lei, pelo fato que quando Deus prometeu a Abrão, nem mesmo era circuncidado. Abrão não era circuncidado. Nós vemos isso claramente. A própria crença judaica dizia que a fé obediente de Abrão nas promessas de Deus lhe foi imputada como a justiça de Deus. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Para o apóstolo Paulo, se as bênçãos divinas prometidas a Abrão dependesse da obediência ao código mosaico, então as promessas de Deus teria falhado, visto que ninguém fora capaz de cumprir ou guardar a lei. Abrão, ele, segundo na teologia de Paulo, em Romanos 4, 18 a 25, há um paralelo entre a fé de Abrão e a fé do próprio cristão. Ambos creram em Deus, que torna possível as coisas impossíveis. Paulo mostra que Deus tornou possível a concretização das promessas a Abrão, mesmo sendo seu corpo já amortecido pelo fato da sua idade avançada. E dessa forma, Deus recompensou a sua fé mesmo contra a evidência externa. Ele creu contra a própria esperança, disse o apóstolo. Garantiu-lhe a concretização da própria promessa de Deus. Da mesma forma, a fé do cristão na morte e na ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, é a garantia de que nós tomaremos posse da vida eterna. Também será cumprido em cada um de nós, amado. Portanto, quero concluir, chegando, amados, ao final deste estudo, falando sobre a doutrina da justificação pela fé. Neste estudo aprendemos que Paulo recorreu à experiência do próprio patriarca Abrão para argumentar contra a crença judaica, que associava a aceitação das obras como garantia da justificação diante de Deus. Para o apóstolo Paulo, isso não poderia ser verdade, já que o velho patriarca não possuía mérito algum quando recebeu as promessas de Deus. As bênçãos recebidas por ele, assim como a nova aliança, ocorre exclusivamente da graça, da misericórdia, da bondade do próprio Deus, através do sacrifício do seu Filho amado, através do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele é a nossa redenção. O Senhor Jesus é o Cordeiro imaculado de Deus, o Cordeiro vivo de Deus, que foi imolado, sacrificado em nosso lugar. Ele assumiu todos os nossos pecados, Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, Ele levou sobre si toda a minha falha, tudo aquilo que havia de errado sobre a minha vida, Ele tomou sobre si e levou e cravou na cruz do Calvário e me perdoou. E a Bíblia diz que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor nosso Deus afasta de nós todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e pega os nossos pecados e mergulha no sangue de Cristo Jesus e o lança na profundeza do mar do esquecimento, e dele Deus jamais fará menção. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que fazem parte, que recebe a mensagem do presbítero Gregório através da Rádio Pescadores. Aos irmãos
do México, aos irmãos da Áustria, aos irmãos da Alemanha, aos irmãos que estão recebendo a mensagem do presbítero Gregório ali no Japão, que estão recebendo a mensagem do presbítero Gregório em Nicarágua. Cada um de vocês sejam abraçados através da fé em Cristo Jesus. Aos irmãos que estão recebendo a mensagem através do YouTube e da página do Facebook, que é a página dos semeadores da palavra. Um abraço para todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.